melhor investimento que qualquer pessoa pode fazer é em ela mesma, e é dali que vem os maiores retornos. Eu fiz mais ou menos $1 milhão lucro líquido jogando poker online. 50% do SEO de poker no Brasil é meu. Hoje eu tenho uma holding que tem 5 vertentes: poker, fitness, fintech, educacional e os serviços internos. A gente precisa ter uma cultura forte e declarável. Todo mundo sabe o que eu acredito, como que eu me comporto e como eu espero que eles se comportem. Isso aí facilita muito a comunicação. Minha agenda ela é basicamente tomada por reuniões com outras pessoas que vão executar os trabalhos. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Aurum Podcast. Ao meu lado, Henrique Stuart. E ao meu lado, Felipe Penoni. E hoje estamos aqui com ele, Diógenes Malaquias, da Gather. Gather. Falou bonito. Eu falei Get Her no início, mas aí depois porque Get Her é tipo pega ela. Eu falei, não deve ser Get Her, tá ligado? Deve ser Gather. Não mesmo. Aí tô aqui com o Diógenes e antes a gente vai fazer uma pergunta pra você, que é o seguinte. Fala comigo. Como é a rotina de uma pessoa que cuida de mais de 10 empresas, cara? É aquela loucura ou isso foi algo que te ajudou a ter uma certa liberdade porque você tem várias fontes de renda? É uma rotina com hábitos inegociáveis. Eu acho que se eu preciso ter uma alta performance, eu preciso ter vários hábitos inegociáveis, assim, que não importa, só se meu filho estiver morrendo, precisando ir pro hospital, que eu vou mudar ela. Várias vezes alguém me pede uma coisa, faz isso pra mim, resolve tal coisa pra mim, etc. Eu falo, não, não e não. Então é muito não, rigidez e segue o fluxo todo dia. Então você não é o cara que gosta de perder tempo. Eu não posso perder tempo. E a gente deixou ele esperando 10 minutos lá embaixo. Ele chegou aqui, a gente não tinha recebido mensagem, aí ficou 10 minutos esperando aqui agora. Então a gente tem que contribuir ele com mais 10 minutos e a gente com certeza vai fazer isso nesse podcast que vai viralizar e aí a mensagem do Diógenes vai para mais pessoas. Mas antes vamos falar como não perder tempo também no seu dia. Como não perder Como tempo? não perder. Ótimo link, por sinal. Ótimo link. Vamos falar do nosso patrocinador. A linda Minimal Club. A Minimal. Pra você que não conhece, camisetas básicas, minimalistas, preta, branca, azul, cinza. Pra você que não quer perder tempo escolhendo sua roupa, vai ficar aqui igual eu tô, preto, liso. E é isso. Qualidade sensacional, algodão egípcio. E se você quiser também ganhar uma camiseta igual essa que o Diógenes vai ganhar, boa. 20%. Você não vai ganhar, né? Você vai ter que comprar com 20% desconto. de desconto. Link na descrição, só você clicar. E, antes de tudo, você também já jogou poker, né? Eu fui jogador profissional entre 2007 e 2012. Eu fiz mais ou menos $1 milhão lucro líquido jogando poker online. Olha pra você ver, o cara Uma época que o dólar era 2, mas mesmo assim tá bom, né? Mas ainda continua sendo $1 milhão e você já pode falar que você já fez $1 milhão. Exato. E o poker é um jogo que assim, você não pode passar muita informação pra pessoa que você tá jogando contra, né? Você não pode... Você tem que... informação errada. Ou passar informação errada. Eu acho que assim, se você vestir uma camisa básica minimalista, você não vai estar... né? Passando tanta informação, isso foi só um link que eu fiz que todo episódio a gente pensa em como que o nosso convidado pode usar Minimal no dia a dia e pra também não perder tempo, né? Obrigado. Aqui tá de presente pra você. E cara, como que o poker te ajudou na sua vida? Assim, é um esporte? É considerado um esporte do nível do xadrez. Do xadrez? Exatamente. Como que te ajudou no mundo dos negócios? Isso eu acho que é algo interessante que a gente pode... Sem ser te fez ganhar dinheiro e te colocou na sua primeira empresa, que você já até contou aqui pra gente. Sim. Mas em questão mental mesmo, assim. Primeiro, eu tomei muita porrada em questão de perder muita grana em um curto espaço de tempo. Então, eu lembro uma noite, 2009 mais ou menos assim, que em uma noite eu perdi coisa de $32 mil jogando online. Eu fui dormir, no outro dia eu tava zerado e voltei a trabalhar, jogar normal, como se nada tivesse acontecido. Naquele dia eu entendi que eu tinha vencido o jogo do domínio cerebral de mim com mim mesmo, sabe? Porque foi uma pancada grande e não me afetou durante a semana para eu continuar jogando, estudando, trabalhando, etc. Além disso, pôquer é um jogo de muita informação incompleta.
Então você aprende a tomar decisões rápidas, grandes financeiramente e sobre pressão. Então isso também moldou muito a minha mente, como que ela funciona perante como que você vai tomar a decisão para mais de 10 empresas. Eu tenho uma certa agilidade quando eu preciso agir sobre pressão e tendo que tomar decisões de grande impacto. Poker é para qualquer um, você acha? Você acha que uma pessoa consegue desenvolver essa habilidade que você teve aí de lidar, você conseguir lidar com a sua mente, ou é algo que você tem de vida, assim? Você nasceu assim e foi por isso que você acabou se dando bem com o esporte? Eu tenho certas características inatas que ajudam nisso. Eu sou muito racional, muito lógico, sou engenheiro de graduação, mas eu acho que poker é sim para qualquer um, mas algumas pessoas vão ter tempos de aprendizados bem mais longos do que outras. Entendi. Então, resumindo, poker te ajudou a lidar num cenário de risco, digamos assim, né? Risco, pressão. Exato, risco e pressão. Então, isso nos negócios é um pouco disso que te fez querer empreender e investir em negócio, por exemplo, fora da Bolsa de Valores, que até o risco é maior também do que investir diretamente na Bolsa. Na verdade, eu acho que não. Quando eu tinha 5 anos, a minha avó, ela falou comigo: Diógenes, o que você quer ser quando você crescer? Eu falei: eu quero ser empresário. Sendo que eu tinha pouquíssima ideia do que era ser. Eu via padarias na minha cidade do interior, pequena e tal, eu via vendinhas assim, mas eu já tinha uma ideia que eu queria ser empresário, empreendedor. E aí eu fui cair fazendo engenharia de controle e automação lá na UFMG, depois jogando pôquer, coisa de um período aí de uns 8 anos da minha vida entre um e outro, e me deu um estalo assim: eu não sou técnico, eu estou fazendo serviços técnicos, mas eu não sou técnico, a minha essência está lá atrás, quando eu era criança, e eu falava que eu ia ser empresário. Então foi meio que um resgate a voltar a quem eu era quando eu decidi parar de jogar pôquer. Entendi. E quais são os principais desafios, assim, no seu dia a dia para conseguir lidar com esse tanto de negócio? No tamanho que eu tô hoje, o desafio meu é gestão de pessoas. Então a minha agenda ela é basicamente tomada por reuniões com outras pessoas que vão executar os trabalhos. Entendi. E esse tamanho que você está hoje, dá um pouco do overview, os grandes números assim. Tá. Hoje eu tenho uma holding que tem 5 vertentes. Poker, que aí a gente pode falar mais dela depois. Fitness, porque eu gosto, aí eu acabei comprando uma academia, uma marca de roupa, uma planilha de treino. Fintech, porque eu vim também de muito tempo estudando finanças, e poker e finanças meio que tem tudo a ver um com o outro. Educacional, que é a fraternidade, mentoria e os serviços internos. Então são 5 grandes vertentes dentro de uma holding, no mínimo uns 2, 3 CNPJs dentro de cada uma delas. A gente está falando aí de umas 80 pessoas total trabalhando. Não é tão grande assim, porque é muito tecnologia, finanças, são coisas enxutas, sabe? Sim, e justamente um pouco relacionado à internet também, né? Muito então você consegue ser muito escalável. Com pouca gente você consegue fazer muita coisa. 50% do SEO de poker no Brasil é meu. Eu tô Caraca, que isso. Mas como é que funciona esse teu negócio de poker? Você falou que ia falar, já... Vamos lá. Em 2010, para eu sacar de um site, eu demorava 3 semanas, o dólar estava a 2, eles me pagavam a 1,80. Se alguma outra pessoa quisesse depositar, o dólar estava 2, eles cobravam 2,20 e demoravam uns 2 dias. Eu, e não só eu, teve outras pessoas que também fizeram isso. A gente criou sites que unia quem quer sacar com quem quer depositar. E aí acabou aquilo de mandar dinheiro para fora, receber dinheiro de fora, ficou tudo aqui dentro. A gente resolveu a questão de tempo, de 2 dias ou 3 semanas para 5 minutos, e eu mantive o spread para mim. Bacana. E aí o poker, como é considerado gambling pelo Google, pelo Facebook... O que é gambling?
Gambling é jogo de azar, jogo de carta. Ele é um nicho black para você fazer anúncio. Não é tão fácil assim, é bem difícil. E aí, desde muito tempo atrás, eu comecei a investir no SEO, porque é uma busca orgânica. Qual a ordem das cartas do poker? Ou então, quem é Phil Ivey? E aí tem várias perguntas, as pessoas digitam lá, elas caem no meu site, que eu estou muito bem posicionado em Você está lá no topo nas pesquisas, termos, né? Vários termos, estou muito bem posicionado. Aí elas entram lá querendo saber qual a ordem do poker. Aí elas leem meu blog, caem dentro do site e lá embaixo tem. E se você quiser jogar poker online, clique aqui e fale com o nosso WhatsApp. Aí eu tenho um atendimento humanizado que a gente atende 16 horas por dia em fim de semana e 18 horas por dia em dia útil. E aí vai lá, troca ideia, converte o cliente. Além disso, eu tenho várias parcerias com outros sites de poker, apostas, que eu sou o caixa deles aqui do Brasil, e essa empresa chama DM Créditos. Além disso, a gente tem braços que é clubes de poker online para a galera jogar em reais entre ela, com os amigos. Tem mais um ou outro site aqui que trabalha com afiliação baseada em SEO, e por aí você vai... Tipo assim, a gente... Como que você não fica perdido nisso tudo? Porque você já falou aqui umas 30 coisas diferentes, já perdi. E você fazendo essa gestão, saber detalhes de cada um ali... Eu sei detalhe de muita coisa. Então, assim, primeiro, via de regra, CEO, que é o responsável pela execução, Chief Executive Office, você pode ser em alta performance de uma empresa. Então, hoje eu sou CEO da Gather Educacional, que é o nosso braço que tem a fraternidade, a mentoria, os cursos, etc. E aí tem CEO em todas as outras. Mais ou menos. Membro do conselho, diretor do conselho, que você vai saber detalhes da operação, dá para ser de mais umas 4, 5 no máximo. Passou daí, você já perde performance. Então, você é membro do conselho da parte fitness, da fintech, do poker. E aí, no poker, especificamente hoje, a cadeira de CEO tá vaga, mas eu tenho 2 gerentes lá muito bons mesmo, que tocam o bumbo, que dá conta, só que eles focam muito no dia a dia, pro dia a dia e bem. Agora, aquele cara que está pensando em criar o próximo negócio que vai tornar o atual irrelevante, tá vago nessa empresa. Mas é mais ou menos por aí. Responsável pela execução só de um negócio, responsável por conselho, mais uns 3, 4, 5 no máximo. Legal. E tipo assim, você falou do SEO, isso é uma coisa que muita gente não entende e a gente que está na internet, a gente precisa, né, diariamente pensar em como vai ficar a descrição do nosso vídeo, o título do nosso vídeo, para ele ficar bem posicionado. E a gente às vezes usa plataformas, né, que avaliam, pontuam o SEO do nosso vídeo. Você acha que essas plataformas elas são eficientes e tipo, como saber se você fez um bom SEO pro seu conteúdo? Tipo, porque a gente tem o nosso podcast aqui, a gente tenta ranquear ele para ele ficar lá no topo das pesquisas, mas a competição é gigantesca. Então, às vezes, a gente pode até estar com um SEO bom, mas tem outras pessoas que estão com um SEO bom e essa pessoa ela também coloca lá em cima. Você acha que é explorar o quê? Palavras que não são tão pesquisadas? Assim, é uma grande história aí, né? Eu acho que o SEO é só o início quando você pensa numa taxa de conversão de um lead para um telespectador. Mas, vamos lá, por partes. O SEO. Primeira coisa, como que o Google hoje, a gente está falando tanto de Facebook, tanto de Google quanto de YouTube, que são as 2 maiores plataformas para a gente fazer SEO hoje. Como que o Google julga isso? Ele tem lá mais de 200 critérios que não são públicos, que a gente consegue ter ideia do que ele usa para colocar um artigo em primeiro, segundo, terceiro ou na 10ª página. Primeira coisa que ele olha muito, idade do site.
não adianta eu criar um site hoje, bombar de backlink, bombar de conteúdo, o Google não vai confiar nele. E o Google, ele funciona muito assim, ele te entrega um pouquinho de audiência. Se essa audiência gostar, ele vai te dar mais um pouquinho e vai testando como é que funciona. Faz sentido, não faz? Sim, o TikTok faz assim também. Eu estudei a fundo o algoritmo do TikTok para você ir pro recomendado, é justamente isso. 10 pessoas recebem, ele vê se essas pessoas assistiram até o final, ficaram retidas ali no conteúdo, engajaram, aí se sim, manda para 100 e assim por diante. Então você acha que aquela teoria de meu canal já existe há muito tempo, eu fiquei um tempo parado com ele, e aí para eu voltar eu tenho que ter um novo... Não, eu acho que é muito mais rápido você voltar ao antigo do que começar um novo do zero. Então estamos quebrando uma teoria aqui, né? Quebrando Porque muita gente fala isso comigo. Eu acho que eu também sempre acreditei... Eu tô vendo isso acontecer na prática agora com um amigo meu, com um canal de trap, que ele ficou muito tempo parado. Hoje ele mostrou lá os últimos 28 dias dele. Ele tá colocando 8 vídeos por dia, de uns 10 minutos. Ele não edita, Caraca. Ele só grava, fala, sobe. Eu tô pensando em fazer isso. Eu comecei a fazer isso. O volume é melhor do que edição. Você acha que volume tá valendo mais que edição, miniatura? Eu tenho certeza. Vale mais, assim, volume, cara. O YouTube, ele quer ter a confiança... de que você vai estar lá sempre. Que você vai estar lá, que ele vai ter seu vídeo pra entregar pro cara que gostou de você. Então, assim, eu não sei se eu posso falar nome aqui, qualquer coisa vocês cortam depois, mas chama Iguana The Kid, o canal. E aí ele ficou muito tempo parado. Hoje, o vídeo dele, você vê ele dando play, assim, e você vê ele dando pause. Tipo, ele nem corta nada, nem o início, nem... E ele fica reagindo aos vídeos de trap. Aos vídeos de trap. Entendi. E aí ele vai e tá colocando 8 vídeos por dia de 10 minutos, mais ou menos. O gráfico dele tá... Surreal. E você acha que isso vale para qualquer tipo de vídeo? Porque, por exemplo, sei lá, um vídeo de investimento, que é um conteúdo um pouco mais técnico, ou então um vídeo de física, um vídeo de química, que é um pouco mais maçante para você digerir todo aquele conteúdo. Você acha que faz sentido para o público? Talvez o público não vai querer assistir 8 vídeos. Eu acho que depende da forma que você se comunica também, né? Eu acho que é um grande depende aí. Mas eu sempre gosto muito de voltar o raciocínio nas primeiras premissas básicas dele e pensando como que o cérebro do ser humano funciona. Se um telespectador pegou confiança em você, ele vai querer ver todos os seus vídeos, ele vai querer te consumir, saber quem é o Stuart, saber como é que você pensa, aprender com você, e ele vai quase te colocar como um ídolo, uma âncora, e falar assim, o que eu estou te falar, eu faço. Esse cara fica viciado em você. Então, assim, eu tendo a achar que volume é mais importante do que qualidade em basicamente qualquer nicho. E na sua experiência em lidando com pessoas, você falou que uma das principais coisas que você tem que fazer hoje é gestão de pessoas. O que você acha que é um comportamento muito comum hoje em dia, no atual ano que estamos vivendo, década que estamos vivendo, com esse avanço de rede social, com muita opção de entretenimento, as pessoas virando cada vez mais escravas de um telefone celular, sem conseguir ficar sem ele por um período de tempo, sem ficar ansiosa. Qual que você acha que é um comportamento comum e que poucas pessoas enxergam, assim, que é algo meio que tá na cara, tá na gente e às vezes as pessoas acabam não identificando? Ou algo que você identifica, algo não necessariamente... óbvio, e que pouca gente usa isso, eu diria que é o medo. Todo ser humano tem uma fraqueza. Se você conseguir ser fortaleza dessa fraqueza, você tem tudo. Tudo. Então, você entender onde está a fraqueza, onde está o medo, onde está a ânsia de quem te assiste, você consegue ter tudo com aquela audiência. Como descobrir esse medo? Pesquisa? Interação, respondendo os directs, conversando com o pessoal, caixinha de pergunta. Eu acho que assim, coisa de 15 dias, um mês ali, 2 meses no máximo, você já vai entendendo o que é que as pessoas querem. Mas
eu acredito muito que o ser humano ele é suscetível aos 7 pecados capitais. Então, assim, não vai sair de dinheiro, luxúria, gula, preguiça, não vai fugir muito dali. O medo talvez muda, alguns nichos têm mais medo, outros nichos têm mais sexualidade, não sei, mas eu acho que não foge muito dali. Se você for fortaleza desse medo, você consegue tudo. E se você for analisar, tipo assim, os conteúdos na internet hoje, eles são muito dentro disso aí que você falou. Tipo assim, os conteúdos que a gente consome. Por exemplo, 7 capitais. Tem a ira, que aí a gente pode ver essa lado do cancelamento. Todo mundo odiando todo mundo, treta atrás de treta. Aí entra aí os Instagrams de fofoca, pra cobrir isso aí. A gente pega luxúria, a gente vê esses caras que vendem produtos falando ostentação. Gula, tem esses canais de ver gente comendo, né? Que, porra, bomba, né? Esses caras aí, teve até um que viralizou esses dias, que o cara era magrinho, cara. E aí ele começou a gravar vídeo comendo. Ele era vegano, aí começou a gravar vídeo comendo, tipo, besteira, fast food. O cara viciou naquilo, o cara tá gigante. Mas ele fez isso por causa das visualizações, que começaram a crescer. Então tem conteúdos que a gente... Antes a galera fazia esse link com os aplicativos, né? Os aplicativos que nos fazem... cometer os 7 pecados capitais. Então, iFood é gula, não sei o que é preguiça. Também. Então, a gente consegue ver isso muito na internet hoje. Também. E o que eu ia perguntar, pegando esse gancho de liderar pessoas, tudo mais, gestão de pessoas, a primeira coisa que a gente vê quando a gente começa a estudar sobre gestão de pessoas é aquele papinho de chefe contra líder e tudo mais. Na sua experiência, assim, na prática, isso realmente, óbvio que faz sentido, mas isso realmente é decisivo ou tem algumas coisas que esses livros teóricos não abordam muito assim? Como é que eu faço hoje? Eu acho que no fim do dia você tem que ter o seu manual operacional a partir da sua experiência e dos seus estudos. Então, assim, primeira coisa, eu lido com gente de alto cargo. Então, acho que o fator número 1 é que essas pessoas elas não aguentam encheção de saco. O colaborador de alta performance, esse cara tem que ter liberdade, tanto para ele criar, quanto para ele errar, quanto para ele refazer, avaliar, etc. O contrário disso chama microgerenciamento. E isso é uma das maiores burrices que um gestor pode fazer. Contratar um cara muito bom e ficar em cima dele, querendo saber os detalhes que ele está fazendo, tipo, abafar o cara. Além disso, toda empresa tem uma cultura, que é a cultura empresarial. Se você não controla ela, você pode saber que existe alguma cultura ali, mesmo você não declarando ela, defendendo ela. É algo natural. É natural. Então, assim, a gente precisa ter uma cultura forte e declarável. Então, assim, todo mundo sabe o que eu acredito, como que eu me comporto e como eu espero que eles se comportem. Isso aí facilita muito a comunicação. Um dos pontos da cultura lá da Gather é que se você não cometer pelo menos um erro ao ano e der um prejuízo para a gente tentando algo inovador, você está errado. Então, com isso... Antifragilidade pura isso aí. Sim, pô. Então, aí eu crio um ambiente psicologicamente confortável para a galera testar, inovar, acertar ou errar. Você acha que a gente aprende só errando mesmo? Você tem uma pessoa que consegue chegar na excelência sem errar? Quando eu era criança, eu devia ter tipo uns 8, 9, 10 anos assim. Eu sou de Três Marias, que é uma cidade que devia ter uns 25 mil habitantes, mais ou menos. Na época, 20, 25. Eu lembro que foi lá um cara que ele viajava dando palestra contra drogas. E aí, durante essa palestra que eu vi lá nas escolas, esse cara falou: você não precisa pular de um prédio para saber que você vai virar purê de batata.
E isso pegou muito, assim, em mim. Muito, muito, muito. O que ele tá falando? Questão do suicídio? Não, ele tava falando que você não precisa experimentar, errar para aprender. Ah, perfeito. E isso meio que me marcou muito. Então, assim, eu consigo aprender muitas coisas observando e pensando, sem ter que experimentar, mas eu concordo que a prática ali tá muito no meio, ela é muito importante. Que aí entra muito naquele quesito que você falou que você é racional, né? Eu acho que quem trabalha muito com emocional, né, tomando decisão precipitada e tal, e essa pessoa tem essa tendência, eu acredito que ela vai ter que aprender mesmo no erro, porque a gente vê que pessoas que lidam só com o emocional e deixam o racional de lado, elas tendem a se frustrar muito mais, a errar mais, enquanto o cara que é racional, ele tem uma cabeça um pouco mais... Ele tem mais cabeça para entender, interpretar pessoas, entender das coisas. Mas assim, quando a gente pensa em quem mais teve resultado na vida, com certeza são os executores e não os pensadores. Tipo, uma coisa que eu quero até voltar um assunto que a gente estava antes. Você falou que a sua rotina hoje, você tem que ter os não... Hábitos inegociáveis. Hábitos inegociáveis. E eu tava vendo uma entrevista de um jogador do Cruzeiro, que é o Edu, né? Que virou o ídolo da nação agora, que tá fazendo os gols aí, que tá ajudando o Cruzeiro a voltar pra Série A. E ele falou assim, cara, eu tenho 28, 29 anos, e eu sempre sonhei em jogar em um time, time da elite, né? Então, sempre tentei jogar num time como o Cruzeiro ou qualquer outro da Série A. E veio essa oportunidade agora e eu virei o ídolo da nação, então eu tô muito feliz. E eu percebo que uma coisa que sempre me atrapalhou muito foi a questão do social, assim. Tipo, ele era um cara que ele não tinha tanta responsabilidade com o treino, ele bebia muito nos finais de semana, ele saía pra caramba. Então, chegava na sexta-feira, ele já não tinha tanto compromisso, mas às vezes ele... Ou nos dias de folga dele, ele ia lá e tacava o foda-se. Então, eu vejo que um atleta, ele precisa da alta performance, então ele vai ter que abrir mão de coisas como uma alimentação zoada, comer qualquer coisa, álcool. Você acha que um empreendedor, um empresário como você, que tem mais de 10 negócios hoje rodando, você também precisa ter uma disciplina como a de um atleta de alta performance? Eu acho que não é premissa para dar certo, mas ajuda pra caramba. Ajuda pra caramba mesmo. Por exemplo, eu gosto muito de vinho. Então eu viajo, trago assim uma mala só de vinho e gosto muito. E aí eu comecei a beber uma taça, meia garrafa, quase que todo dia, ou 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. E eu falando com um amigo meu, ele falou, cara, tá muito. E aí eu mesmo coloquei um hábito que só vou beber sexta e sábado. Meia garrafa sexta, meia sábado, é ali meu álcool da semana e boa, entendeu? Uhum. Então, assim, isso é inegociável. Eu vou treinar 6 vezes por semana, ali de 11 a meio-dia ou de meio-dia a 1 e pronto. Não tem e se isso, e se aquilo. De manhã, eu não apago incêndio, porque se eu deixar com o celular, o WhatsApp, um monte de gente mandando mensagem, querendo perguntar alguma coisa, eu só vou ver isso na parte da tarde. A minha parte da manhã é voltada para eu exercer atividades que vão trazer retornos a longo prazo. Bacana, legal. E aí, à tarde, eu apago os incêndios, respondo todo mundo, etc e tal. Então, isso é um pouquinho da minha rotina de como que eu resolvo tudo isso. Você teve dificuldade de fazer isso, por exemplo, não responder o WhatsApp ali na parte da manhã? Porque a gente recebe a notificação, às vezes nem recebe, mas só entra no WhatsApp, vê aquela mensagem e fala, só essa aqui eu vou responder. E aí vira aquele ciclo vicioso, né? Depende, assim... É uma coisa meio natural, né? Eu sou muito prático. Eu sou muito prático, então assim, não foi tão difícil, não. Uhum. E meio que as pessoas já pegam o hábito que você só vai responder depois. Aí é tranquilo. Eu acho que anteontem
Um amigo meu me mandou uma mensagem, tipo, 11 horas da manhã, pedindo um terno emprestado. Eu fui responder ele, tipo, 8 horas da noite e já não dava mais tempo. Só que, cara, não dá pra ficar respondendo todo mundo na hora, rapidão e etc. Não, esse rapidão ali, você gasta 8 horas por dia no telefone, né? E nem percebe, às vezes. E, tipo assim, como é que funciona o processo para você virar um sócio de uma empresa, para as pessoas que não sabem? Tem gente que acha que é algo de outro mundo, assim, é difícil e tal. E também a questão psicológica, né? Para você entender que você está colocando um dinheiro seu e que pode não te trazer retorno ali no curto prazo, mas médio e longo prazo pode sim te trazer um retorno bacana. Vamos lá. Processo. Primeira coisa, a gente precisa ter uma tese de investimento. Então, eu tenho uma tese, uma teoria que já descreve os tipos de empresas que eu coloco grana. Isso aí já me poupa muito tempo de ficar analisando isso. Já então, é um filtro hoje, inicial. Eu coloco grana em finanças e educação. Ponto final. Educação e finanças. É isso. Mas por quê? Porque são temas que você domina ou por algum outro motivo? Finanças porque eu venho da DM Créditos e eu acredito muito que nada dá tanto dinheiro quanto você trabalhar com dinheiro. Por isso que todo mundo quer ser banco. Tipo assim, é muito volume, qualquer taxinha que você pega ali vai dar uma quantidade de grana muito alta, sabe? Educação por propósito. Eu gosto muito. Então, hoje, o meu porquê, quando a gente pensa lá no Golden Circle do Simon Sinek, é empreender e mudar a vida de pessoas. Então, eu gosto muito. Eu comecei a blogueirar no Insta, vai ter, 2 anos quase, simplesmente porque eu queria distribuir o conteúdo que eu sei e, a partir daí, veio muita coisa também. Legal. Em troca. Próxima parte. Pessoas, então eu sempre invisto no time, no sócio, do que na ideia em si. Porque um time bom com uma ideia ruim faz o negócio dar certo. Uma ideia sensacional com um time mais ou menos, com jogo de interesse ali na cabeça, com gente que não está focado, ou com gente sem um bom track record, muito júnior, tende a dar errado, mesmo com a ideia sendo muito boa. Então, tese, pessoas, e você perguntou em relação ao risco da grana, basicamente todo bom risco é aquele que você está pronto para qualquer resultado. Isso aí a gente leva muito também para estratégia de negociação. A melhor postura que você pode ter frente a qualquer tipo de negociação é estar pronto para qualquer resultado. Eu já tive grandes vantagens em negociações muito grandes e agressivas, porque eu estava pronto para vender ou comprar, para perder ou ganhar, e a minha outra parte só queria um lado dela, só queria vender. E aí, quando a outra parte não está pronta para qualquer coisa, ela pode ser espremida ao máximo. Isso faz muito sentido, principalmente, além disso, é você se colocar na posição de que você tem domínio daquela situação, né? Por exemplo, você vai fazer uma entrevista de emprego. Muita gente chega lá, aquilo ali é tudo que a pessoa tem, ela precisa conseguir aquela vaga, como se ela precisasse da empresa. Mas ela não faz aquele esforço pra, ela ser quem a empresa está precisando, né? Então, a partir do momento que você sabe que você é a pessoa certa para ocupar aquela posição, por exemplo, que você está indo na entrevista, você tem muito mais chance na negociação e sabe que, beleza, se não der certo nessa empresa aqui, vai ter outra que vai me querer. Exatamente. É bem por aí mesmo. Chega até ser um pouco injusto você ter esse tipo de conhecimento de negociação contra alguém que não tem. Então, até tem que rolar uma empatia para entender o outro lado, principalmente quando é empresa contra um candidato. Aí não, agora quando é briga de cachorro grande mesmo, um querendo comer o rabo do outro, eu vou pra cima.
Tem que ser. E o poker te ajudou muito nisso também, né? Muito. É muita estratégia, saber até onde pode ir, onde você vai tomar o risco, onde não vai. É matemática, cara. É uma equação que dá pra ser escrita ali com Você acha que as pessoas deveriam se preocupar em pelo menos desenvolver um pouco de habilidade lógica, seja num poker, seja num xadrez? Seja numa programação, por exemplo. Eu acho que sim. Eu acho que, principalmente, programação, codificação, tinha que ser matéria de ensino fundamental, sabe? O cara tá ali com 10, 12 anos, já ter contato com código mesmo, ao invés de ficar só com joguinho. E tudo hoje é código, né, cara? Se você for analisar, a gente tem, sei lá, algoritmo pra rede social. E a gente tem que entender o algoritmo. Então a gente tem que entender dados. Dados é tudo hoje. Eu acho que... Sim. Qual que é a importância dos dados hoje, assim, na sua visão, dentro das 10 empresas? É dinheiro, né? Dado é dinheiro. Se você tem dados, você faz dinheiro. De um jeito ou de outro. Existe uma tríade no marketing online que eu gosto de falar, que ela envolve nível de consciência do público, a sua oferta e o seu preço. Se você consegue conjugar esses 3, você vende praticamente qualquer coisa. Então repete. Nível de consciência do público em relação a você, ao seu produto, ao que você faz, ao que você vende. O seu preço, porque um público muito consciente, você pode tacar um ticket muito alto, tipo R$25 mil, que é a Fraternidade Gather. Um público que não me conhece nada, ele vai pagar 9,7, ele vai pagar R$500 chorando para ir numa imersão comigo. E depois oferta, que é o que você promete com o seu produto. Isso aqui, se a gente conjugar bem isso, a gente vende qualquer coisa e a gente colhe muitos dados. Se eu começo a colher muitos dados com um ticket de 9,7 ou com um ticket até de R$29,90, barato, mas eu tenho dados ali, eu consigo fazer com que esses dados virem dinheiro, muito mais dinheiro a longo prazo. Aumentando o nível de consciência, mudando o ticket, mudando a oferta. E última pergunta minha, que eu sempre faço, eu sempre gosto de fazer para as pessoas que vêm aqui. Como que você olha hoje as redes sociais vindo... já está vindo com tudo há muito tempo, né? Mas principalmente essas redes sociais que trabalham com vídeos mais curtos, como por exemplo o TikTok, o Reels, os Shorts, e frente à quantidade de opção de entretenimento que a gente tem, você acha que... Isso aí é uma manipulação do cérebro humano incrível. Porque assim, o videozinho ali de 40 segundos, o story de 15 mais 15 mais 15 mais 15, isso aí dá uma descarga de dopamina no cérebro de quem tá vendo, que a pessoa não consegue parar. Então hoje não é à toa que falam que os stories do Instagram ou o TikTok é a novela das 8 de 15, 20 anos atrás. Sim. Não é à toa, sabe? A galera tá ali e você consegue entender como que isso atua no cérebro do telespectador. E ainda é até melhor porque a novela é a história de alguém, só que ficção. O story é a história de fato que está acontecendo na vida real de alguém que você conhece. Então você quer acompanhar mais ainda, né? Mais ainda. Perfeito. Mais ainda. Então assim, eu acho que é uma ferramenta muito forte pro bom e pro ruim. E cabe quem estiver usando saber usar isso pro bom. Do jeito certo. Então, não é a plataforma em si, o algoritmo que faz ser positivo ou negativo, por exemplo, igual aquele documentário Dilema das Redes, não sei se você viu, que ele tomou uma posição muito parcial para um lado. Sim. Você acha que, beleza, tudo vai ter o ponto positivo e negativo, mas a balança está justamente em quem está usando aquilo, né? Não, eu acho que, tipo assim, tá na mão de quem tá usando. Você tem liberdade de não usar. E usar da forma que você acha melhor. Isso. Você pode acompanhar a vida famoso, fofoca, ou aprender. Você pode isso. A culpa bastante. Então é o quê? Do gênio que teve a ideia de como prender a atenção de uma pessoa? Não é culpa. A ferramenta tá ali. Tá ali, A pessoa usa, ela pode usar para ficar vendo bunda, ou ela pode usar para ficar vendo conteúdo sobre marketing, gestão, empreendedorismo. E é muito fácil fazer isso.
É muito fácil. Você entra ali no seu pesquisar ali do TikTok, ali você coloca a palavra-chave que você quer pesquisar, sei lá, finanças. Aí você clica no primeiro vídeo que aparecer, você vai ter uma For You só de finanças pra você assistir com os melhores vídeos. Exatamente. E você pode ficar lá o tempo que você ficaria assistindo bunda, por exemplo. Exatamente. Então, acho que é como as pessoas utilizam, tem que ter essa conscientização, eu acho, mas eu não vejo como culpado a rede social frente a tanta oportunidade que ela entrega para pessoas que às vezes não teriam chance nenhuma em nenhuma área da vida, assim, por questões de oportunidades e tal, e às vezes com o celular na mão o cara consegue fazer muita coisa foda. Eu sou de 85. Quando eu era adolescente, não tinha um YouTube bombando. Hoje é muito fácil você conseguir conhecimento a partir de um YouTube, por exemplo. A gente está na era do conhecimento. Então, isso é uma grande vantagem trago pelas redes sociais, plataformas de vídeo, etc. Hoje está todo conteúdo na internet, né? Antigamente tinha que pegar uma Barça, uma enciclopédia. Exatamente. Hoje assim, você entra lá, digita na hora. Muito rápido, por tópico. Eu preciso aprender uma equação tal. Eu preciso aprender como tratar pessoas ou como funciona um medicamento. É tudo muito rápido. Isso é maravilhoso. Sim. E você falou que você já investiu no mercado financeiro, mas Bastante. hoje não investe mais. Por quê? Quais foram os aprendizados? Por que dessa decisão? Eu sempre fui nerd, né? Eu sempre fui um cara que gostei muito de ler. Então, lá em 2000 e pouquinho mesmo, eu já tinha lido Pai Rico, Pai Pobre, Segredos da Mente Milionária, não sei o quê. Eu devia ter tipo 15, 16 anos. Antes de virar clichê e modinha igual hoje. Bem antes. Você acha que foi bom ter virado clichê? Foi bom. Foi bom, dar um nível de consciência financeira para a população média brasileira, assim, bom assim, muito alto. E aí, quando a bolada veio, quando eu ganhei a grana jogando pôquer, eu já estava preparado. Então, eu não tive aquele alto e baixo de gastar dinheiro com carro, com balada, com não sei o quê. Eu já sabia pegar minha grana e colocar onde dá mais grana, que são os ativos. E eu fiz isso durante muito tempo. Imóvel, ação, fundo de imóvel, renda fixa, etc. Eu virei assinante vitalício da casa de pesquisa tal, assinante black da outra, e li aquele relatório tudo, não sei o quê. Só que, primeiro, quando deu a pandemia, cara, eu tava com muita grana na bolsa. Tipo assim, muita grana na bolsa. Imagina você com muita grana na bolsa passando por 9 Circuit breakers. Circuit break. Pra quem não sabe, é quando a bolsa cai mais de 10% ali no dia, para a negociação, pra, tipo, acalmar os ânimos e volta depois. Aí volta e cai de novo. Foi tipo o que rolou lá em março, abril de 2020. E aí, eu tive muita ansiedade, eu tive que ficar lendo muito, apesar de eu já estar muito calejado com o pôquer. Era muito dinheiro, eu ainda me saí bem, só que eu gastei tanto tempo, eu tive tanta energia drenada daquilo ali, que eu parei e pensei, não vale a pena. Não vale a pena o tempo que eu estou investindo para gerenciar o meu dinheiro e deixando de focar no meu autodesenvolvimento, que é de onde eu acredito que vem os maiores lucros, e dos meus negócios. E aí, naquela época você já tinha os negócios também? Já tava, tipo assim, tinha até mais. Eu venho há uns 2 anos, eu venho só fechando empresa e falando não para novas oportunidades. E aí, naquela época, eu decidi colocar tudo em fundos de investimentos em ações, na sua maior parte, cripto também um pouco, e deleguei a gestão para outras pessoas, para que eu pudesse focar em aprender mais coisas, em me autodesenvolver e cuidar dos meus negócios.
E você acha que um pouco disso, dessa ansiedade do seu psicológico, foi por conta do fato de ter a cotação ali na tela o tempo inteiro? Porque no caso você tinha negócios por fora que, querendo ou não, podem ter sido impactados, alguns mais, outros menos, outros foram beneficiados, mas você não tinha falando, olha, hoje eu pago tantos milhões na sua empresa, ou não pago tantos reais na sua ação. Por não ter isso ali 24 horas por dia, você acha que isso acalma um pouco por não ter essa ansiedade ali o tempo inteiro? Eu acho que sim. E aí, exemplos. A DM Créditos bombou nessa época, porque a galera ficou em casa e começou a jogar muito poker online. Eu tinha uma loja de carro grande que fechou. A gente tinha um custo fixo muito alto, aluguel, funcionário, estoque gigante. Uma bombou muito, a outra fechou. Só que a parte dos investimentos, por, na época, ser muita grana, gerava um nível de necessidade de atenção alto. E aí, a partir daí, eu precisava dedicar muito tempo para aquilo, era muita pressão, você ficava buscando informação toda hora. Apesar que eu não quero prever o mercado, eu sou o cara do aporte constante, todo mês e boa. Só que não é... O cuja oportunidade estava muito alto. Muito alto. E assim, não é saudável para ninguém passar por 9 circuit breaks em, sei lá, 3 meses. E qual foi o melhor investimento que você já fez? Eu sempre faço essa pergunta assim, né? Não precisa ser no mercado financeiro. De longe em mim mesmo. O melhor investimento. De longe em mim mesmo. Então, assim, eu fiz aula de idiomas por, sei lá, 10 anos seguidos. Você fala quantos idiomas? Italiano, bem. Espanhol, ok. Falava bem antes, mas quando eu aprendi o italiano, o espanhol deu uma misturada, sabe? Inglês. Legal. Inglês. E aí eu paguei muito por networking, eventos, masterminds, cursos, assim, viagens para conectar com outras pessoas. De longe, o melhor investimento que qualquer pessoa pode fazer é em ela mesma, e é dali que vem os maiores retornos. Se você ganha tipo 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 reais por mês, esquece essa história de juntar 500 conto por mês, 1.000 reais por mês, investir em CDB, para, sei lá, daqui 30 anos você ter R$1 milhão na conta. Esquece isso, cara. Tipo, pega essa grana, investe no seu autodesenvolvimento, em sua capacitação, que dali vai vir os seus maiores retornos. Fenomenal. Show de bola. Porque muita gente fica achando que, de fato, vai enriquecer rápido. Óbvio, às vezes começar com um pouco é bom para entender como funciona, mas obviamente não vai ser investindo R$50 por mês para sempre que você vai conseguir enriquecer. Você precisa também investir em você para conseguir investir mais a cada mês. Depois. Gerar mais renda. Exatamente. E ter mais dinheiro sobrando depois. Exatamente. Então, assim, hoje eu guardo grana. Hoje eu guardo 5% do que eu ganho, e eu gosto de falar que todo o resto eu coloco no game, que é nas empresas e em mim. Só que antes disso, e esse 5% vai dar um bom dinheiro quando eu for aposentar, se eu aposentar, mas quando eu quiser ficar tranquilo. Mas antes disso, houve mais de uma década de investimento no Diógenes, pessoa física, em aprender mais e mais e mais e mais. Perfeito. Pô, show de bola. Foi muito bom bater esse papo com você. Eu acho que a gente conseguiu desfrutar bastante. É bom trazer pessoas que têm mais experiência. A gente vê, às vezes, a diferença. A gente traz, às vezes, uma pessoa mais nova. Não tô falando que a pessoa mais nova não pode contribuir com conhecimento. Claro que pode, mas você vê que trazer uma pessoa que já viveu de tudo e mais um pouco aqui com o mercado. E eu tenho certeza que a galera aproveitou bastante. Você tem uma mensagem final pro pessoal e também onde eles podem te encontrar? Mensagem final. Vamos lá. O nosso cérebro, ele é programado para buscar segurança, alimento e sexo. Ele quer isso, reproduzir. Visto isso, sempre que a gente vai tomar uma decisão, a gente é geneticamente programado para pender para o lado da segurança. Se você quer evoluir na vida, se
você quer se desenvolver, assuma um risco ligeiramente maior do que seu cérebro está te mandando assumir. Porque ele não consegue te colocar no ponto de risco ótimo para a sua vida, para o seu autodesenvolvimento. Eu gosto muito de falar isso. Eu acho que a constante assunção de pequenos riscos saudáveis te formatam uma pessoa com uma bagagem preparada para qualquer coisa. E para me achar, Instagram, Diógenes.Malaquias, YouTube, Diógenes Malaquias. Show de bola. Vamos colocar todos os links aqui na descrição também. Cupom da Minimal tá aqui embaixo. E muito obrigado pela sua participação. Boa. Foi um prazer bater esse papo. Se vocês gostaram, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Deixe seu like. Eu tô afim de parte 2. Eu também. Eu quero parte 2. Só que a gente tá com esse limite aí de tempo. Em breve, deixa o seu feedback aí. Se você quiser parte 2, comenta qualquer coisa. Valeu, galera. Tamo junto. Abraço. Obrigado. Falou. Tamo junto. Valeu.